Aqui eu tenho o painel principal da minha planilha, onde reúne todas as informações que eu preciso aqui para ver a minha vida financeira. Então, não importa qual planilha que eu vá preencher algum dado, esse painel aqui ele traz o resumo daquilo que eu vou preenchendo. Então, aqui tem tudo o que eu preciso analisar. Eu começo analisando esse painel, definindo o ano e o mês que eu quero ver o meu desempenho financeiro daquele período. Então, eu posso escolher aqui, no caso, o ano de 2023, e eu preciso digitar aqui, né, 2023, tá? Selecionei o ano, e o mês, ele abre essa caixinha aqui para eu escolher qual mês que eu quero fazer a análise, né, de janeiro a dezembro, ou eu posso escolher ano, e que ele vai trazer o resumo daquele ano que eu acabei de selecionar. Mas eu vou deixar aqui o mês selecionado, o mês de janeiro, então ele vai trazer tudo que eu estou vendo aqui, desempenho do mês de janeiro de 2023. Então esse meu desempenho é referente àquele mês que eu selecionei, assim como esse resumo aqui, né, de receita, despesas e o saldo daquele período em questão. Aqui eu vou analisando o meu desempenho percentual de cada uma das categorias. Tem gente que gosta de chamar isso de conta também, né? Plano de contas, moradia, comunicação, todos esses pontos aqui que a gente analisa apenas percentualmente. Eu vou mostrar mais adiante como que isso é preenchido, como é feito esse cálculo aqui, que é muito importante. Mas aqui eu já sei, eu bato o olho aqui, eu já sei o que está estourando naquele mês, eu estou analisando aquele mês ali em questão. Eu já sei o que estourou, o que ficou no limite, eu já me alerta aqui para qual tipo de gasto que está realmente indo além do que eu estava previsto. Mas aqui ele dá apenas uma visão percentual. Eu não sei o impacto de cada uma dessas coisas aqui no meu orçamento. Eu vou ter nesse gráfico um pouco mais à direita, né? Que aqui eu vejo a alimentação, é o meu gasto principal aqui, né? De quase R$ 3.000. O gasto de alimentação, eu estou vendo que eu já gastei aqui boa parte, né, nesse mês que eu estou fazendo análise, percentualmente ele vai dar aquele valor ali, né, 93%. Mas eu não sei o impacto disso aqui no meu orçamento, eu preciso então trabalhar sempre com esses dois gráficos que eles vão se complementarem. Isso aqui dá uma análise quantitativa, né, qual que é o impacto disso, né? Serviços financeiros eu sei que não tem tanto impacto no meu orçamento. É importante eu analisar, ver que aquilo está estourando ou não, mas eu preciso ver também no contexto dos meus gastos. São gráficos, então, que se complementam, eu preciso olhar sempre os dois. E aqui a receita, despesa e saldo é nada mais do que uma representação gráfica do que está aqui em cima. Eu já tenho aqui em números, né? Receita, despesa e saldo, eu olho aqui, bato o olho aqui, eu já sei qual que está ganhando, se eu ganhei ou se eu perdi mais dinheiro naquele mês. Aqui eu tenho os gastos por cartão, mais para frente a gente vai cadastrar os cartões que tem. Então eu consigo ver os cartões que eu cadastrei, qual que está estourando mais aqui. Eu defino um limite para cada um dos cartões e conforme eu for fazendo meus gastos com cartão, ele vai aqui apresentando o desempenho daquele mês. Lembrando que tudo isso daqui é referente àquele mês que eu estou analisando. Se eu alterar aqui o mês, eu altero tudo que eu estou enxergando aqui, eu vou alterar também. Cada mês eu vou ter um comportamento diferente. Então eu sei que aquele gasto aqui eu não estourei tanto o limite daquele cartão. Isso aqui eu acabei usando um pouco mais. Cada mês tem uma situação diferente. E aqui um pouco mais para baixo eu tenho uma visão um pouco mais abrangente do que apenas do período que eu estou selecionando. Eu posso olhar aqui como que está sendo o meu desempenho do ano que eu escolhi. Eu escolhi aqui 2023, então eu vou mostrar aqui o desempenho daquele ano em questão. Eu vou tendo aqui o meu saldo final, né, de cada mês daquele ano que eu acabei escolhendo, né? Então eu sei que aqui em janeiro eu estava com saldo positivo, o mês de fevereiro já foi abaixando, o março aqui eu já fiquei no saldo praticamente zero. Abril eu tive um pouco mais positivo, maio eu fiquei no negativo. Isso aqui é o saldo acumulado da minha conta corrente. Vou mostrar mais a seguir que a gente, quando começa a fazer o controle financeiro, a gente define as contas e quanto que eu tenho, qual o saldo inicial em cada uma dessas contas. Conforme os meses vão se passando, vão entrando receitas e vai tendo despesas em cada uma daquelas contas e vai me resultando um saldo final aqui.
Então, quando eu seleciono o ano de 2003, eu tenho aqui a receita que eu tive daquele ano, a despesa que eu tive daquele ano e qual está sendo o meu saldo acumulado aqui até o presente momento. Esse saldo acumulado aqui, ele considera o valor que eu comecei, toda a movimentação que eu fiz, que eu registrei, né, entrada e saída de recurso, e qual que está sendo o meu saldo hoje, atualmente. É exatamente esse valor aqui que ele está mostrando. Eu posso olhar também o saldo através das instituições financeiras que eu tenho conta, que eu vou movimentar. Então, eu cadastrei aqui essas 4 contas correntes que eu trabalho, né, que eu vou usar. E inicialmente eu tenho um saldo em cada uma dessas contas correntes. E conforme eu vou registrando, eu pago conta usando essa conta, eu recebo nessa conta aqui, eu pago alguns tipos de conta com a outra conta corrente ali. E dessa forma eu vou atualizando sempre aquele saldo. Então, isso daqui é a fotografia hoje do meu saldo. Isso aqui independe do período que eu selecionar. Eu posso mudar aqui ano e mês, vai sempre manter, porque isso é o meu saldo nas instituições na presente data. No painel também eu vou ter análise aqui do meu patrimônio, o que eu tenho de ativo, de investimento, de imóveis, terrenos. Mais adiante a gente vai ver como que a gente coloca isso daqui. E os passivos também, que é o que eu devo, as minhas dívidas, o que eu devo para ter aquele imóvel. Às vezes eu tenho um terreno, eu tenho uma casa, um apartamento, isso é um ativo, o valor dele é aquele ativo, mas o valor daquele compromisso que eu tenho que pagar não chega a ser uma dívida, e sim um passivo, né? Um compromisso que eu tenho para ter aquele ativo. Então, aqui eu tenho o resumo, né, da soma dos meus ativos, seja imóveis, seja ativos financeiros, aplicações, investimentos. Eu tenho esse valor aqui. Passivos é o que eu devo e patrimônio líquido é a diferença entre os dois. Eu tenho aqui a minha parte de projetos, eu vou definir lá na frente quanto que eu preciso para minha reserva, quanto que eu preciso para os meus projetos, meus sonhos que eu tenho aqui de curto, médio e longo prazo e para minha aposentadoria, e eu vou destinar as minhas aplicações financeiras para cada um daqueles projetos e essas caixinhas aqui elas vão se preenchendo, vão alterando conforme aquela aplicação para aquele objetivo. Esse aqui, então, é uma visão geral do painel que vou tirando informações de cada uma dessas planilhas aqui. A gente começa sempre o orçamento preenchendo, definindo qual que é meu orçamento, qual que é a meta que eu tenho para cada uma daqueles tipos, né? Pode ser a renda, podem ser as despesas. Eu defino aqui quanto que é a renda que eu tenho, uma média, um valor assim, da renda principal, a renda do cônjuge, uma renda extra que tem, uma renda de aluguel, e quanto que eu estimo gastar cada uma dessas despesas aqui. E isso aqui é uma despesa mensal que eu espero ter, ou eu defino como um teto. E nessa planilha eu preencho apenas nessa coluna aqui mensal, onde está em branco. E nenhum outro valor eu posso alterar. Todos esses valores que estão vindo mês a mês aqui, eles são fórmulas. Se eu clicar aqui eu vou ver que tem uma fórmula em cada uma delas, que eles vão vir do lançamento, onde eu vou preencher, que eu vou mostrar mais a seguir. Mas aqui nessa planilha, o único lugar que eu altero é definindo o meu orçamento, porque isso aqui vai ser importante para eu ter esses gráficos aqui. Então não adianta eu não sair anotando e não definir o orçamento, isso aqui vai ficar tudo vazio. E eu vou fazendo meus lançamentos aqui, ó, né, onde está esse lápis aqui, onde eu faço meus lançamentos. Eu vou como se fosse um extrato bancário, eu coloco a data, eu descrevo aqui o que é cada um daqueles gastos, e defino aqui se aquele gasto está vindo de uma conta ou de um cartão. Em função do que eu colocar aqui, se for de uma conta, vai abrir as contas que eu já pré-defini, que eu já vou mostrar. E se eu colocar aqui um cartão, vai vir os cartões que eu também pré-defini quando eu coloquei ali que tipo de conta e cartão que eu vou trabalhar. Dessa forma, todo e qualquer lançamento que eu faço, eu preciso sempre colocar uma data nesse padrão aqui. Descrição aqui é livre, que não é obrigado a colocar, mas é interessante colocar para você saber do que se trata, para você categorizar futuramente. Vai definir que conta que está saindo, o cartão, né? E a instituição bancária correspondente. O valor, muito importante que o valor seja
respeitado o padrão do extrato bancário. Se é uma receita, eu coloco positivo. Eu só escrevo o número aqui, na verdade eu não preciso colocar sinal antes nenhum. E se é uma despesa, eu coloco antes esse sinal negativo aqui. Repare que ele fica vermelho, destacando ali, me chamando a atenção que aquilo ali é uma despesa, está saindo o recurso da minha conta. Se eu trocar o sinal aqui, se eu esquecer de colocar aqui, ele vai ficar azul e vai dar errado o meu controle financeiro. Eu preciso seguir o padrão aqui do extrato bancário. E eu defino sempre aqui qual categoria que eu vou colocar. É uma categoria, que é uma comunicação, é um gasto de alimentação. Assim que eu definir a categoria, a subcategoria vai ser em função do que eu escolher aqui. Então, se eu escolher aqui que é uma alimentação, vão aparecer aqui aquelas categorias específicas de alimentação que está aqui definida. Alimentação, o que eu tenho de alimentação? Eu tenho e tudo isso daqui definido. Então, se eu coloquei aqui alimentação, vão aparecer aquela despesa. Se eu não colocar nada, não vai para o meu fluxo aqui. E, consequentemente, o meu gráfico não vai fazer a leitura. Então, todo lançamento que eu faço, eu preciso preencher com todas essas informações aqui para o painel entender o que está acontecendo com o seu dinheiro. Sempre quando eu faço o lançamento, eu posso colocar aqui que informar se ele foi realizado ou não. Eu posso registrar o que já se passou, né? Eu entro no meu extrato bancário hoje, quero ver qual que é o meu saldo inicial, vou definir, já vou mostrar como eu defino. E aqueles valores, eles vão começar a ser abatido, alimentado daquele saldo ali. E tudo que eu for lançando, ele vai vindo para esse painel aqui. Então, todos os meses que eu estou olhando aqui, eu estou aqui no ano de 2023, porque é o que está selecionado no painel. Se eu alterar esse ano, vai alterar ali no painel também, e todo o fluxo vai ser referente ao ano em questão. Então, todo lançamento que eu faço aqui, ele faz o gráfico, a tabela faz a leitura aqui do mês, o tipo de categoria, e ele vai agrupando isso daqui manualmente para mim, quer dizer, automaticamente para mim. Eu só preciso preencher manualmente cada um deles e o painel já vai comparar. Eu defini que eu tenho esse gasto previsto aqui e conforme vai passando os meses vão se alterando, aí eu vou fazendo o meu controle financeiro. Eu vou fazendo o controle financeiro sempre que eu registrar aquele gasto, eu informo aqui se ele foi realizado ou não. Se é um gasto já passado, eu vou colocar sim, ele vai ficar nessa cor, dessa forma aqui. Mas se eu tiver algum gasto que não foi realizado, ou simplesmente que eu estou querendo prever algum gasto que está no meu radar, eu já quero projetar meus gastos futuros, eu vou colocar aqui realizado não, que ainda não saiu, não vou descontar o meu saldo bancário se eu colocar ali não. E para fazer o lançamento eu tenho esses botões que auxiliam. Eu tenho essa planilha aqui com muitos números para eu não ter que ficar rolando a tela aqui. Eu posso simplesmente clicar aqui em lançar, que ele já vai exatamente para a última linha que eu preciso preencher, e nessa que eu preciso estar, não posso preencher aqui embaixo, eu tenho que preencher aqui na linha correta. Coloco a data aqui que eu quero fazer aquele lançamento, escrevo a descrição, a conta, a instituição, o valor e toda a categorização, e se aquilo foi realizado ou não. Aqui nesse exemplo eu ainda tenho alguns gastos que ainda não aconteceram. Eu aqui projetei, eu estou aqui no início do ano de 2024, estou aqui projetando os meus gastos, eu ainda coloco não. Repare que quando eu coloco não, ele fica clarinho aqui para me destacar, né? Porque aquilo não aconteceu. Se eu colocar sim, ele fica forte aqui e aquilo me indica que foi realizado aquele pagamento. Mas como tudo isso aqui é uma previsão, eu só coloco aqui não, e aí fica fácil para eu identificar no meu controle financeiro o que aconteceu e não. E aqui é um exemplo clássico que vai acontecer. Até aqui isso já aconteceu. Eu coloquei aqui sim. E eu tenho aqui para baixo alguns gastos futuros que ainda não aconteceram. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, aqui no dia 8 de janeiro de 2024, esses gastos aqui do dia 10, do dia 15 ainda não aconteceram. Então por isso que ele está clarinho, eu coloquei aqui não, e está clarinho porque ainda não aconteceu, e aí ele não está destacando igual está isso aqui, porque ele ainda não aconteceu. Diferente desses gastos em vermelho, que eu coloquei aqui como não, e como hoje é dia 8 e esse gasto estava previsto para o dia 5,
Então a planilha fica vermelha me chamando a atenção aqui que eu preciso tomar alguma ação, que eu preciso pagar aquilo, ou se aquilo foi realmente pago, você entra na sua conta, não, isso aqui foi pago, eu só preciso atualizar aqui, isso aqui foi pago, né? Ou então, não pago, então eu preciso tomar uma ação aqui, fazer o pagamento e para vir aqui e dar baixa e eu ter um controle financeiro mais apurado. Então, na planilha, eu tenho essas duas situações, do que aconteceu, do que já foi realizado e o que não. Eu posso perfeitamente aqui, se eu quero analisar apenas o que, se eu estiver me confundindo, né, essa mistura aqui do que aconteceu com o que não aconteceu, eu quero trabalhar só o que foi realizado, fazer uma análise do que aconteceu, eu não quero aquelas projeções poluindo aqui a minha análise. Eu posso perfeitamente clicar aqui, realizado sim, eu só quero enxergar o que foi realizado. E eu posso aqui limpar esse filtro aqui, eu enxergo tudo. Se eu quero enxergar o contrário, se eu quero ver só a projeção, não importa o que passou, eu quero fazer uma análise do que vem pela frente, eu coloco aqui realizado não. Então eu passo a enxergar apenas os gastos futuros, né? Faço aqui uma projeção, eu analiso melhor aqui, que eu vou precisar organizar alguma data, e então eu tenho esse recurso aqui de realizado sim ou não, que vai facilitar bastante o meu controle. E eu posso a qualquer momento aqui fazer um lançamento, apesar dele estar nessa ordem aqui, eu quero lançar. O último lançamento aqui é mais para o final do ano, mas eu quero fazer um lançamento aqui na data de hoje, teste. Vou na minha conta aqui, que eu cadastrei aqui, vou fazer um pagamento de R$ 300. É um gasto aqui com alimentação que eu fui no mercado. Eu posso colocar sim que isso aconteceu. E para ele organizar a ordem, como eu posso perfeitamente aqui ordenar e ele já vai colocar no lugar que ele, de acordo com aquela ordem cronológica ali. E aí ficou aqui esse teste que eu acabei de fazer. Ele vai sempre organizando. Eu posso sempre colocar lá embaixo e eu posso lançar e ordenar, que ele vai ficar sempre de uma maneira cronológica para eu poder me localizar melhor. Os lançamentos futuros eu posso fazer manualmente, um a um. Se eu tenho algum compromisso específico numa determinada data, eu posso escrever aqui normalmente, como eu fiz aquilo, um gasto, registrei algum gasto presente, eu posso projetar eles. Ou então, se eu quero parcelar, fazer o parcelamento, eu tenho esse botão aqui, parcelar, que ele vai facilitar para mim essas múltiplas parcelas. Se eu vou querer, comprei algo no meu cartão de crédito que eu parcelei, quero registrar aqui meus compromissos futuros, eu comprei algo em 10 vezes. Então, para a gente entender aqui, a data da próxima parcela geralmente aqui é a data da fatura do cartão. Se eu comprei algo no cartão, eu quero registrar aqui, isso aqui eu vou ter que pagar no próximo mês, quando vence a próxima fatura. Então, a próxima fatura é 5/2 de 2024. Eu comprei aqui um celular. No cartão, eu comprei nesse cartão aqui. Eu usei esse cartão para fazer a compra daquele celular. O valor das parcelas eu tenho que me atentar aqui. Positivo entrada, negativo saída. Como eu já tinha falado anteriormente, que eu preciso respeitar esse padrão aqui. Então eu comprei aqui em menos R$ 300, será o valor das parcelas. Posso colocar aqui número de parcelas pagas. Se você está começando a fazer agora, zero, não paguei nenhuma. Mas eu posso perfeitamente inserir, já paguei 3 parcelas aqui. Então já paguei, coloco aqui 3, vou pagar aqui 10 vezes. Então ele vai lançar aqui para mim as parcelas 4, 5, 6 até a parcela número 10. No que já passou ele não vai lançar para mim. Então posso colocar aqui zero também, categoria, vou colocar aqui como que é um gasto pessoal, um acessório, uma coisa que eu comprei aqui. Então coloquei a data, eu sigo aquele padrão, né? Data, descrição do lançamento, conta, cartão, qual instituição, o valor negativo, quantas parcelas, e eu clico em cadastrar. Quando eu clico em cadastrar, ele já vai lançar para mim aqui as 10 parcelas, né, daquele celular que eu coloquei, vai ficar claro aqui. Cada já vai projetar aqui para os meses seguintes, né? Ele já projeta que não, ele está imaginando que ainda não aconteceu. Porventura, primeiro eu já paguei, eu posso colocar aqui, mas ele organiza de maneira que só para eu ver que foi feito o cadastro e eu posso ordenar para cada compromisso cair na sua data respectiva.
Então, dessa forma, eu faço o controle dos meus gastos, né, projeto também, mas eu tenho que fazer o cadastro, né? Essas contas aqui, cartão de crédito, eu defino aqui nessa planilha. Clica aqui em cadastro, eu vou para essa página aqui que eu faço o cadastro primeiro das instituições que eu vou ter conta. Então, estou começando quando eu começar a fazer meu controle, eu informo aqui todas as instituições que eu trabalho. Eu posso inserir aqui mais uma sem problema algum. Informa o saldo inicial e aqui eu preencho apenas aqui onde está destacado. Preencher aqui. Eu falo o nome da instituição e o saldo que eu tenho inicial. E aqui a movimentação e o saldo final vai ser algo automático, em função dos movimentos, dos lançamentos que você vai fazendo ao longo do ano, ele vai atualizando o saldo em cada uma dessas contas, mas não tem como ele saber as instituições que você trabalha e o saldo inicial em cada uma delas. Então ele não se pode mexer nessas fórmulas aqui. E aqui no outro lado eu cadastro o meu cartão que eu vou trabalhar, posso colocar quantos cartões forem necessários. E interessante colocar aqui um limite também para o painel saber qual está sendo o gasto em cada um daqueles meses, né? Se eu já estourei aquele limite, para eu ver visualmente aqui no painel qual que é o limite percentual que eu estou trabalhando. E aí eu posso voltar aqui para o lançamento, ou ver o painel, o que for necessário também, mas eu já tenho um atalho aqui para voltar aqui e fazer aquele lançamento. Isso aí irá aparecer as instituições que forem previamente cadastradas. Então, primeiro, antes de fazer os cadastros aqui, é interessante que faça o cadastro das instituições, né? Antes de se fazer os lançamentos. E aqui eu tenho a parte de patrimônio, que eu vou definir as aplicações financeiras, tudo que eu tenho aplicado, eu cadastro aqui as instituições. Aqui não tem nada a ver com a instituição que a gente define para fazer o controle financeiro. Podem ser qualquer instituições, corretoras, bancos, qualquer investimento onde você tem seus investimentos. Define aqui se vai ser um fixo ou variável. E aqui é importante colocar para que é aquele investimento. Se é para sua reserva, se é para seu projeto de curto, médio e longo prazo, ou se é para sua aposentadoria. Descrevo aqui, informo o valor e eu vou ter a composição dos meus ativos financeiros. Eu tenho aqui também a parte de patrimônio, eu coloco o valor de cada um daqueles bens que eu tenho, se eu tenho algum saldo devedor, para ele calcular o saldo do valor líquido. E aqui as dívidas, apenas os compromissos que eu não paguei, que eu tá passível de ter um protesto de nome, que eu estou renegociando algum empréstimo, algum cartão de crédito, não tem a ver com a dívida do bem em si. Aqui a gente coloca quanto que eu tenho um apartamento e eu tenho um saldo devedor. Isso aqui é uma leitura que o painel faz. Isso daqui são os ativos, os passivos financeiros que você deveria ter pago e não está pagando. Aqui só para o efeito de controle, quantas parcelas tem, o valor de cada uma delas. E aqui é o saldo devedor. Isso aqui é o valor que você teria que ter para poder quitar aquela dívida. E por fim, aqui você tem os seus projetos, você coloca quais são os seus projetos de curto, médio, longo, você descreve aqui o projeto que você quer, você pode colocar mais aqui também o valor que você precisa para realizar aquele projeto, aquele sonho seu, da família, o ano que se pretende fazer aquele projeto, e aqui automaticamente ele já vai falar que é um projeto de curto, médio e longo prazo. Se for 2 anos, 4 ou 6 ou mais, ele vai falar que é um curto, médio e longo prazo para dar esse comparativo aqui para você. Esse fator reserva aqui, o padrão é 6 vezes para a gente compor a nossa reserva de emergência, que é equivalente a 6 meses do seu salário que você deveria ter aplicado se caso acontecer alguma coisa com você. Então ele já calcula aqui o valor da necessidade. Como que ele sabe? Quando você montou o seu orçamento, você já colocou aqui quanto que qual é a média mensal das suas despesas. Então, automaticamente ele já faz aqui, multiplica por 6. Você pode alterar esse 6 aqui, 3, 12. A recomendação é sempre 6. Então, você precisaria ter esse valor aqui como necessidade. E o aplicado, tudo que está aplicado aqui, não só a reserva, mas cada um desses pontos aqui, ele vem dessa planilha. Por isso que você define cada uma das aplicações, o que aquilo, para que você está aplicando aquilo.
para sua reserva, para sua aposentadoria, para algum projeto de curto, médio ou longo prazo, para a planilha aqui entender o quanto que você tem aplicado. E a necessidade, a reserva, ele calcula em função do seu orçamento. Esses projetos curto, médio e longo prazo, ele vem dessa tabela aqui que você definiu, quais são os seus projetos de curto, médio, ele vai somar aqui e vai ver qual que é a necessidade que você tem aplicado para cada um daqueles projetos. E a aposentadoria, ele sabe quanto que você aplicou quando você definiu aqui nessa planilha. E o valor que você precisa, isso aí tem que ser feito um cálculo à parte. Você tem que ter um plano de aposentadoria, definir qual que seria o valor ideal para você. E aí a planilha vai calcular quantos por cento que você já tem e vai compor o gráfico aqui, né? Eu já sei que eu tenho reserva, minha está quase cheia. Eu tenho cada uma das caixinhas aqui dos meus planos de curto, médio e longo. E minha aposentadoria, eu vou começar a encher aquela caixinha da aposentadoria. E eu tenho também aqui, eu esqueci de explicar, mas a questão da parte de patrimônio também, né, os ativos, passivos financeiros, que vem a partir desse preenchimento que eu faço aqui. E todas essas informações elas são resumidas e reunidas aqui no painel. Eu tenho o saldo aqui do banco, é fruto daquele saldo inicial e das movimentações que são feitas ao longo dos meses. Isso aqui serve até de um indicativo, né? Se eu estou negativo em algumas contas, eu posso transferir para outra conta ali.